vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, sejam bem-vindos a mais uma aula da TR Cursos. Hoje a gente vai falar sobre a atualização da hipertensão arterial 2024, o que o Consenso Europeu trouxe de novidade para a gente sobre os parâmetros, fatores e tudo que engloba a hipertensão arterial no último Congresso de Cardiologia e que vão servir de bases aí, né, para as nossas próximas diretrizes nacionais. Então, primeira coisa, já clica no botãozinho de joinha aí, já dá um like para me saber que você gosta desse conteúdo, porque aí eu trago mais assuntos sobre as atualizações para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever, jovem, ajuda a tia a crescer e bater aí mais de 3.000 inscritos. Vamos juntos? Então, ó, pega papel e caneta porque tem muito conteúdo. Thay, o slide dessa aula, como é que eu faço? Você tem que estar lá no nosso grupo de estudos para poder receber esse slide, ou se você fez a sua inscrição para receber o certificado de participação dessa aula. Aí você recebe o slide lá no seu e-mail, tá certo? Ó, papel e caneta na mão? Vambora que tem bastante coisa pra gente falar sobre hipertensão. Vamos relembrar algumas coisas aí? Primeiro, a hipertensão ela é o principal fator de risco cardiovascular, o que vai gerar uma alta morbidade e mortalidade. Essa nova diretriz, ela trouxe algumas novidades em relação à medida e classificação da pressão arterial. Também sobre a questão relacionada a diagnóstico e investigação, prevenção e tratamento, tá bom? Ao se contestar os níveis alterados da pressão arterial na consulta, esses valores sempre devem ser confirmados fora do consultório, por medida residencial da PA, e aí o AMRPA, ou medida ambulatorial da PA, que é o que vocês conhecem como MAPA, tá? Com o intuito de quê, Thay? Com o intuito de evitar os erros de diagnósticos. Vocês sabem por que a gente está falando sobre essa medição fora do ambiente médico? Vocês vão ver que um ponto muito interessante foi levantado nessa atualização, que é a síndrome do jaleco branco. É aquelas pessoas que quando elas estão ali no médico, elas ficam tão nervosas que isso eleva a pressão arterial delas e dá a sensação de um falso diagnóstico, tá? E aí a gente vai ter essa consulta sendo feita fora do ambiente hospitalar, tá bom? Para a medição adequada, os dispositivos devem ser validados e estarem calibrados, assim como a técnica de medição, a técnica de medicação deve ser feita corretamente. Quais dispositivos eles recomendaram? Eles recomendaram os dispositivos oscilométricos, exceto se o paciente sofrer de fibrilação atrial. Quando não, a gente vai utilizar ali os métodos auscultatórios com os medidores manuais. Método oscilométrico. Gente, é o aparelho de pressão digital. Vocês aí, eu fiquei assim, graças a Deus alguém me ouviu. Porque nem é todo mundo que sabe aferir pressão direitinho, não. Tem gente que não segue o que está lá nos manuais de enfermagem. Tira um 200, que tem que inflar até 200, de vozes da minha cabeça. Não faz a aferição na posição correta, não usa o manguito correto, não bota a quantidade de erro que eu vejo com os meus olhinhos de gente aferindo a pressão arterial é muito maior do que a quantidade de acertos. E isso eu consigo quantificar nas aulas de sinais vitais que eu dou. Eu vejo a maior dificuldade dos alunos hoje é fazer a aferição da pressão arterial. E toda vez que eu trago um POP, um protocolo de procedimento operacional padrão do Ministério da Saúde, falando como é feita a aferição, como deve ser feito, parece que eu estou falando algo assim de outro mundo. Ah, pai, mas a realidade é crua. Na hora do vamos ver, tem que fazer de outro jeito, porque não dá tempo. Cara, o mundo inteiro está falando para fazer o negócio do jeito certo, para que eu não tenha falsos diagnósticos. Quando eu faço de qualquer jeito, ou do jeito que for mais rápido para fazer,
eu posso ter uma falsa leitura e aí eu vou ter um falso diagnóstico naquele paciente, tá bom? Então aí, ó, para quem tinha dúvidas sobre o maravilhoso aparelho de pressão digital, o que eu sempre falo, tem que ler o manual para saber como é que coloca o aparelho, se é no antebraço, se é no braço, se o braço é esticado, se não é. Perde 5 minutos lendo teu manual. Depois, meu amor, ó, beijo, benção, porque esse aí vai ser um método maravilhoso para você aferir pressão arterial. Ele vai te mostrar a sistólica, a diastólica, alguns mostram a pressão média e o melhor, ele ainda te mostra a frequência de pulso. Então esse aparelho, ó, coração, coração, tia Thay ama ele, tá? Seguindo, a gente vai ter o rastreamento recomendado a cada 3 anos nos pacientes adultos acima de 40 anos e até 40 anos e anualmente nos pacientes a partir de 40 anos. Também pode-se considerar o automonitoramento da pressão arterial. Tá, e o que é isso? Automonitoramento. Você tem o seu aparelhinho de pressão em casa e uma vezinha por mês, no momento de relaxamento, ali em que você não consumiu café, não acabou de fumar, não está estressado, não está naquele momento você está relax. Você vai lá e faz a aferição da sua pressão e anota. Você faz essa monitorização sozinho com o seu aparelho digital, tá? Então, de novo, quando que eu vou começar o rastreio? Paciente menor de 40 anos, a cada 3 anos a gente vai passar lá pelo clínico e vamos fazer aquela avaliação da pressão arterial. Maiores de 40 anos, todos os anos eles passam pelo clínico e a gente faz esse rastreio da pressão arterial, tá bom? Quando o paciente recebe o diagnóstico de pressão arterial elevada ou de hipertensão, também pode-se indicar o automonitoramento da PA, que pode ser o MRPA, monitoramento ali da pressão fora do consultório, tá? Ou o mapa, que vai ter o intuito de alcançar um melhor controle, já que isso tem efeitos positivos na aceitação do diagnóstico pelo paciente e melhor aderência do tratamento. O segmento é realizado de forma mais frequente no início do tratamento. Porém, quando a pressão arterial está controlada, o paciente deve ser avaliado pelo menos uma vez no ano. Quando é avaliado de forma muito frequente, a pressão arterial pode ficar falsamente aumentada. Isso, gente, nada mais é do que um dos pontos que podem estar acontecendo é a síndrome do jaleco branco. Aquele paciente que foi diagnosticado com hipertensão, que está tendo que estar ali no médico 3, 4 vezes no ano. E aí ele fica nervoso. E aí no consultório a gente vai acabar tendo uma falsa verificação da pressão arterial. Mas meu paciente está quietinho, sentado. Ele estava ali, não fez esforço, não fumou, não tomou café, não está com a perna cruzada. A pressão dele está dando 16 porque ele está nervoso. Ele está psicologicamente abalado de estar fazendo essas consultas com rotina e frequência, tá? Então a gente vai ter aí, seguindo essa nova orientação, de que se a pressão arterial dele controlou com a medicação, uma vez por ano ele vai lá para fazer a revisão, para a gente ver como é que tá, e ele também pode fazer o automonitoramento dessa pressão lá com os aparelhos digitais, tá bom? A pressão arterial elevada não deve, a pressão arterial não elevada não deve ser tratada. Ou com o paciente com hipertensão deve receber o tratamento. E o com pressão arterial elevada deve ser avaliado individualmente para definir qual vai ser a conduta. Os níveis da pressão arterial elevada geram aumentos cardiovasculares, mortalidade, porém o tratamento pode levar a efeitos adversos. Assim deve-se pesar o risco e benefício desses. Calma que vocês vão ver a tabelinha daqui a pouco. Quando a gente está aferindo a pressão ali de rotina e o paciente se encontrar agora dentro do que a gente vai chamar de pressão arterial elevada, a gente ainda não inicia o tratamento de cara, não. A gente avalia o risco cardiovascular desse paciente, tá? Quando ele se encontra dentro dos parâmetros da hipertensão,
aí a gente vai começar o tratamento farmacológico. Uma das grandes mudanças da atualização foi justamente isso. Antes tinha hipertensão grau 1, grau 2, grau 3, pré-hipertensão, não tem mais isso. No consenso europeu caiu. Agora é pressão não elevada, pressão elevada e hipertensão. Isso facilitou 1 milhão de vezes a nossa vida, principalmente a vida do concurseiro. Porque a gente tinha que ficar lembrando até quanto é a diastólica e a sistólica em cada um daqueles graus. Aí vinha pressão ótima, pré-hipertensão, hipertensão grau 1, grau 2, grau 3. Eram 5 valores para a gente poder lembrar. Agora não, agora são 3 e muito mais simplificados, tá? Relembrando, paciente que não tem PA elevada não faz tratamento. Paciente com PA elevada, a gente vai colocar ele lá no score de risco e avaliar individualmente para verificar se vai ou não iniciar o tratamento agora. E o paciente que está na hipertensão, sim, esse paciente já vai direto para o tratamento, tá certo? Então agora a gente vai resumir os principais pontos. Já dei spoilers de alguns, né? Já falei que a gente mudou, não tem mais hipertensão por graus. Já falei que está sendo recomendada a utilização do equipamento digital e a aferição da pressão arterial também fora do consultório. Então já falei aí 3 spoilers para vocês, mas a gente vai aprofundar um pouquinho nesses assuntos, tá bom? Então vamos lá. De cara, de novo, caiu a classificação de hipertensão arterial sistêmica em graus. Aquilo que vocês conheciam, hipertensão grau 1, hipertensão grau 2, hipertensão grau 3, acabou. Agora é no padrão europeu, galera. Ainda não está aqui no Brasil fechado esse assunto, mas a gente vai falar sobre isso no finalzinho. Se tornou pressão arterial não elevada, a sistólica até 120 e a diastólica até 70. Ué, Thay, cadê o 12 por 8, Thay? Cadê o 12 por 8? Galera, pressão arterial não elevada. O paciente está até 120 na sistólica e até 70 na diastólica. Isso era o que a gente via antigamente com a pressão ótima, tá? Pressão arterial elevada na sistólica de 120 a 139 e na diastólica de 70 a 89. Então hoje um 12 por 8 já seria considerado uma pressão arterial elevada. Um 13 por 8 já seria considerado uma pressão arterial elevada. Ai, meu Deus, isso aí era pré-hipertensão, agora eu estou ficando hipertenso? Não, jovem. O que está acontecendo é o valor da pressão arterial modificado. Não vai, preste atenção, ser tratado só olhando na pressão elevada ali. Ai, meu Deus, deu 12 por 9, deu 12 por 75, eu estou hipertenso. Não. A gente vai usar o Score 2 para classificar o risco da doença cardiovascular em 10 anos. Isso quer dizer que a gente não vai mais só observar aquela aferição do consultório para dizer se o paciente vai entrar em medicamento ou não. A gente agora vai ter que observar os fatores de risco da pressão arterial. E aí isso deu o quê? Isso deu um problemaço, na minha opinião. Porque a galera não sabe o que é a tabela de Fernigan. A galera não sabe o que é o score de Fernigan. Não sabe quais são os fatores de risco e muito menos como classifica isso. E só tem um problema. Quem faz sinais vitais? A enfermagem. Quem colhe geralmente esse dado, quem coleta esse dado aqui? Os técnicos de enfermagem. Então, assim, a gente vai precisar fazer um amarradinho dessa informação para a gente começar a tratar. Calma que eu vou trazer a tabela para vocês, mas eu prometo gravar uma aula
só com estudos de casos sobre essa tabela para vocês fixarem o conteúdo. Eu sei que muitos amigos nossos ainda têm dificuldade com essas tabelas de classificação, mas vamos lá. Vai dar certo, confia. Então vai ficar assim, ó. Hipertensão arterial sistêmica vai ser quando essa pressão estiver acima de 140 na sistólica e acima de 90 na diastólica. Aí esse paciente ele já vai ser considerado hipertenso, tá? Então ele tem a pressão arterial elevada. E aí o que a gente vai fazer? Pressão arterial elevada. O que fazer? A resposta é simples. Depende do risco. Risco de quê, Thay? Risco cardiovascular. Como é que eu descubro? A gente vai utilizar o score 2, tá? Para estratificar o risco da doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Se o risco for alto e essa pressão arterial se mantiver igual ou a superior 130 por 80 após 3 meses da intervenção no estilo de vida, a gente vai iniciar o tratamento farmacológico. Presta atenção. Paciente caiu lá dentro da PA elevada, entre 120 e 139 na sistólica, entre 70 a 89 na diastólica. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer intervenção do estilo de vida. Então, a gente vai colocar lá medidas que não são farmacológicas. Daqui a 3 meses, eu reavalio essa pressão arterial. Se essa pressão não caiu para os valores de não elevada, aí sim, tratamento farmacológico classe 1, nível A. Aí esses medicamentos é função do médico fazer a prescrição, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer de intervenção é a mudança no estilo de vida do nosso paciente. Score de risco global, ERG de Framingham. Comenta para mim se você já tinha estudado essa tabela ou se você já tinha visto esta tabela. Meus queridos técnicos de enfermagem que aprenderam lá sinais vitais e fundamentos, passaram por clínica médica, viram lá as doenças cardiovasculares e nananá. Vocês viram essa tabela? Vocês viram essas escalas? Mesmo que não seja diretamente você que faça a avaliação dessa escala, o técnico. Mas vocês têm conhecimento dessa escala? Porque agora ela vai ser importante. Porque quando você verificar ali o paciente 12 por 8, ele vai estar considerado com uma pressão elevada. E aí a gente vai começar a fazer o quê? Mudança no estilo de vida. Que estilo de vida? Avaliado individualmente. Avaliado baseado no quê? No score de risco global. A tabela lá de Framingham. Olha como é que essa tabela funciona. É assim, galera, muito simples. A gente vai ter no alto da tabela aí uma pontuação. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e de 1 a 12. A gente vai somar. Então, eu vou olhar o que está na lateral ali. Vou ver lá em cima aonde o paciente se encaixa e eu vou dar uma pontuação para ele. Depois a gente vai para a tabela para o ladinho. No ladinho eu vou ter a quantidade de pontos e do outro lado a porcentagem de risco. Então vamos lá, idade em anos. A vítima, ó, estou acostumada na PH, o paciente que tem entre 30 e 34 anos, ele recebe 0 pontos. O paciente de 35 a 39, ele já recebe 2. O paciente de 40 a 44, ela já vai receber 4 pontos. De 45 a 49, ela já recebe 5. De 50 a 54, 7. E se ela for maior de 75 anos, ela já recebe 12 pontos na escala de risco global. Essa escala ela é dividida por uma escala para homens e uma escala para mulheres. A que vocês estão vendo agora é a escala de mulheres. Então, a idade vai dar uma pontuação. Outra coisa que vai gerar pontuação é o HDL, tá? O colesterol ali da nossa paciente. O hoje Deus leva, certo? O HDL, ele vai estar ali, se ele tiver
Até 60 mgdl, a pessoa perde 2 pontos da pontuação anterior. Então, vamos dizer que aquela paciente com 75 anos tivesse com HDL abaixo de 60, o ponto que ela tinha recebido lá de 12 viraria 10, tá? Então, a gente vai somando a pontuação. Idade ganhou quantos pontos? HDL ganhou quantos pontos? Colesterol ganhou quantos pontos? Pressão arterial ganhou quantos pontos? Tá? A pressão arterial já está tratamento ou sem tratamento? Essa paciente fuma ou essa paciente não fuma? Ela tem diabetes ou ela não tem diabetes? E aí a gente vai somando a pontuação, depois a gente joga para o risco global. Então, se a pessoa fizer mais de 21 pontos, ela tem 30% de risco, tá? Ou a mais de 30% de risco de ter um episódio cardiovascular nos próximos 10 anos, tá certo? Se ela fizer ali 12 pontos, ela vai ter 1,2, se ela fizer ponto nenhum, marcou tudo no zero. Então, ela está entre 30 e 34 anos, o colesterol dela está ali entre 45 e 49, a pressão arterial está 12 por 8, ela não fuma e ela não tem diabetes. Então, ela vai marcar 0 ponto na tabela. Ela tem 1,2 de risco de ter algum evento cardiovascular, tá bom? A gente vai ter aí as pessoas tendo que passar pela avaliação da escala de risco global. Porque não é só mais observar e ver se está 12 por 8, porque 12 por 8 agora, no padrão europeu, esse padrão ainda não está 100% atualizado no Brasil, ele é considerado pressão elevada e a gente vai entrar com mudança do estilo de vida. Por quê, Thay? Porque analisou que essa galerinha aí que está no 13, no 130 por 80, está tendenciando a ir para hipertensão. Então, a gente pensou no tratamento preventivo precoce, associado à escala de risco. Então, se essa pessoa já está ali na fase da pressão arterial elevada e ela fuma e ela tem diabetes, a gente já vai começar mais intervenções. Reduzir o fumo, controlar a diabetes, controlar o colesterol, porque se eu não começar a controlar isso de forma não farmacológica, mudanças no estilo de vida, essa pessoa vai para dentro da escala de hipertensão. E aí ela vai ser obrigada a mudar o estilo de vida. 3 meses, não tivemos melhoras, aí a gente vai entrar com tratamento farmacológico, tá bom? Vai ficar dessa forma. Então, a gente tem essa escala para mulheres, essa escala aqui para homens. Se vocês têm aí os últimos exames de vocês, dá para pegar e dar uma olhadinha aí como é que está o risco para um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Eu não quis nem olhar o meu para mim não cair para trás, porque eu sei que eu estou dentro da tabela do vermelhinho. E aí fica assim, ó, como é que vai ficar a estratificação do risco cardiovascular. Vamos entender. A gente vai ter a seguinte informação. Risco baixo, quando a escala der menos de 5% no resultado, para homem ou para mulher. Então, ela tem um baixo risco de ter um problema cardiovascular nos próximos 10 anos. Risco intermediário, quando o homem der menos de 20% e a mulher der menos de 10%. Então, a gente tem ali um risco intermediário. Se essa paciente tiver diabetes, mas ela não possui doença aterosclerótica, ou seja, ela tem diabetes, mas o colesterol dela tá ok, tá bom? Aí ela vai ter um risco intermediário. Risco alto, deu mais de 20% nos homens, deu mais de 10% nas mulheres. A gente está tendo episódios aí de colesterol, HDL alterado, pode ter a presença de um aneurisma de aorta abdominal, tá? E ela também tem o LDL elevado. Então, a gente vai ter ali os problemas relacionados a colesterol. Ela pode ter uma aterosclerose, que é placa de gordura colada nos vasos sanguíneos. Isso também pode ser
ocasionado pelo fumo, tá? A gente vai ter ali um risco alto. E um risco muito alto. Essa mulher ou esse homem, ele já deu uma porcentagem ali superior a 20%, tá? Associado a aterosclerose significativa de coronária. Então já sabe que tem placa de gordura nas artérias que irrigam o coração, na questão cerebrovascular ou na questão vascular periférica. Então faz lá um exame para observação dos vasos e descobre que os vasos já estão tudo entupidos de placa de gordura, tá? Isso com ou sem sintomas clínicos. Tá, e dá para suspeitar que esses vasos estão entupidos simplesmente por olhar para o meu paciente? O que vocês acham? Olha para o seu João, 50 anos, abdômen globuloso, aquele abdômen redondinho, bem característico de uma ascite, globuloso, relação cintura-quadril estourando, sedentário, fumante, diabético, já foi diagnosticado hipertenso e ele não faz tratamento corretamente. Você olha para esse paciente, ele está todo edemaciado, fazendo uma anasarca, ele é o próprio edema em pessoa. Você olha para o pescoço dele, você vê aquela marca de resistência insulínica. E na anamnese ele fala para você que ele adora uma cervejinha com torresmo, um macarrãozinho recheado no azeite, alho e óleo. Será que esse paciente está com gordura nas artérias, nos vasos? Será? Você pega lá o colesterol dele, os níveis estão alarmantes, estão gritando. O LDL, o HDL, o colesterol total estão assim, explodindo. Será que eu tenho placa de gordura dentro das artérias desse paciente? Quando ele for para o exame de imagem, tá? E aí ele vai passar por um angiologista para verificar essas artérias e veias, ele vai voltar com resultado positivo, gente. Não dá. Não dá. Paciente que fuma, a nicotina gruda na parede dos vasos. Paciente que se alimenta só de gordura, paciente que está com sobrepeso, os vasos sanguíneos vão ser os primeiros a sofrer. Primeiro que o sobrepeso por si só já aumenta a pressão arterial. Segundo que a alimentação inadequada, principalmente os colesteróis, HDL, LDL, eles grudam na parede do vaso. Então assim, a gente vai ver sinal clínico. Como é que eu vou fechar o diagnóstico? Ai, tá falando de diagnóstico? Claro, enfermagem faz diagnóstico, tá? Enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem, não diagnóstico de patologia. Isso aí é médico, mas a gente faz um diagnóstico de enfermagem. Como é que eu vou fechar esse diagnóstico? Eu vou ver claramente o paciente tendo sinais clássicos de uma obstrução de artéria, de veia por placa de gordura, tá? E aí, quais são os estratificadores desse risco? O que vai me dar ainda mais firmeza para fechar o risco nesse paciente? Idade superior a 49 para os homens e 56 para as mulheres. Duração da diabetes superior a 10 anos. Então, a gente tem aí o paciente que depois dos 18 anos foi descoberta diabetes. E aí tem mais de 10 anos que ele faz tratamento de diabetes. Ele tem história familiar de doença arterial coronária. Ele tem alguma síndrome metabólica. Vocês sabem o que são síndrome metabólica? Comenta pra mim se você sabe o que é uma síndrome metabólica, tá? Ele tem uma hipertensão arterial tratada ou tratada incorretamente. Aquele paciente, quando ele tá bem, ele não toma remedinho da pressão, tá? Tabagismo vigente, então ele é um fumante que faz a utilização de mais de 5 cigarros dia, tá? Ele tem uma taxa de filtração glomerular, ou seja, os rins dele está filtrando menos de 60 ml por minuto. A gente vai ter lá a questão da creatina desse paciente elevada. O paciente pode ter uma neuropatia atômica ou uma retinopatia diabética. Doenças dos olhos
por causa da diabetes, doenças hepáticas, por causa de todas essas alterações sistêmicas. Então, tudo isso associado, a gente vai avaliar para fechar o quadro da hipertensão do paciente. Qual é o principal quadro que eu estou querendo ver aqui, Thay? Risco de problema cardiovascular. Quais são os principais problemas cardiovasculares que eu tenho? Infarto, AVC e as tromboses, tá? Então, quanto mais alto o risco, maior a chance desse paciente sofrer de infarto, AVC e as tromboses, tá certo? Então, a gente não vai mais observar e já sair medicando, não. A gente vai encaixar ele na tabela de risco para medicar, para tratar de forma medicamentosa mais correta possível. Outra coisa da atualização que foi destaque para medição dessa pressão arterial fora do consultório, tá? Ela foi recomendada para o diagnóstico, especialmente para detectar a hipertensão arterial sistêmica do jaleco branco e a hipertensão mascarada. O que a gente vai chamar? A gente vai chamar de Segrin, a triagem oportunística. É considerada para detectar a pressão arterial elevada e hipertensão, com intervalos específicos a depender da faixa etária. Outra coisa que teve muito a ver aqui, que eu fiquei tipo assim, meu Deus, olha, a pessoa que não gosta de fazer tanta atividade física assim ficou feliz. Feliz e triste, né? Porque a primeira formação da tia Thay é educação física. Mas essa atualização europeia, ela trouxe a recomendação de um exercício aeróbico moderado. Não é passear na esteira, não é caminhar conversando, é um exercício aeróbico moderado por no mínimo 150 minutos por semana, para reduzir a pressão arterial e o risco de doença cardiovascular. Isso é diferente do que a OMS sugere. A OMS sugere 200 minutos por semana. Tá? A OMS sugere aí 200 minutos por semana. Vamos imaginar aqui que a gente vai ter uma questão de 150 minutos. Então, se eu fizer lindamente 1 hora de caminhada 3 vezes na semana, eu já bato o que a gente está considerando aqui para diminuir os riscos de doença cardiovascular e reduzir a pressão arterial. Então, se assim, 1 horinha de caminhada boazinha ali, tá, eu não consigo fazer 1 hora. Então, meia hora de caminhada todos os dias, numa caminhada moderada, você já bate o que a atualização da hipertensão arterial 2024 trouxe para vocês, tá bom? Aí a gente tem a recomendação para os grupos específicos de pacientes. Gestante com a pressão maior ou igual a 140/90, vai ser tratada com medicamentos de classe 1, nível B, tá bom? Diabéticos com a pressão arterial maior ou igual a 140/90 vão ser tratados com medicamentos classe 1, nível A. Pacientes que têm doença renal crônica, eles vão ser tratados se a pressão arterial deles estiver acima de 130/80 e esse paciente aí tiver uma doença renal crônica moderada a severa. E aí a medicação dele vai ser de classe 1, nível A. Tá aí. Você é mau. Por que você não colocou aqui os nomes dos remédios para nós? Facilita a vida do estudante, facilita a vida do profissional. Gente, eu não coloquei o nome dos remédios propositalmente. Eu não coloquei ali captopril, atenolol, e nananã, propositalmente. Essa é uma atualização europeia. A gente está discutindo no Brasil isso para atualizar para 2025. Quem faz a prescrição medicamentosa é o médico. E essas aulas, elas são assistidas não só por profissionais da saúde, como também pela população comum. Tendo em vista que uma das atualizações foi a autoverificação da sua pressão arterial e que no Brasil a gente compra medicamento sem receita, que a gente ignora a existência da receita.
Se eu coloco aqui quais são os medicamentos que pertencem a essa classe, eu posso induzir uma pessoa que está dentro desse quadro, ver esse medicamento e automedicar. Então, assim, não. Vocês vão lá sentar a bundinha na cadeira e vão entender sobre farmacologia, porque farmacologia faz parte da nossa disciplina da enfermagem, tá certo? E qual é a meta, Thay? A meta é simples. Manter a pressão arterial sistêmica de 120 a 129 e a pressão arterial diastólica entre 70 e 79. Não temos mais o 12 por 8, virou 12 por 7, tá? 12 por 8, PA elevada. E aí a gente já vai começar a fazer o quê? Mudança no estilo de vida desses nossos pacientes, tá bom? Primeiro, mudança no estilo de vida. Segundo, reavalia. Terceiro, descobre qual a classe que esse paciente pertence para a gente entrar com tratamento farmacológico adequado, tá certo? Outro ponto para a gente debater é que a pressão arterial sistêmica, se ela estiver na meta, mas a diastólica não estiver, a gente intensifica o tratamento. Thay, a pressão alta tá 12, mas a pressão baixa, que é a diastólica, tá 90. Intensifica o tratamento. Que tratamento que ele está fazendo? Mudança no estilo de vida? Então vamos mudar um pouco mais ainda esse estilo de vida dele, viu? Outro, o tratamento consiste na mudança do estilo de vida, o MEV, e tratamento farmacológico. Em relação ao MEV, mudança do estilo de vida, os principais pontos comentados foram redução do consumo de sódio, aumento do consumo de potássio, porque eu vejo vocês, ai gente, idoso faz muito isso. Eu não como sal, mas tá comendo a bananinha para me ajudar ali no potássio, porque não é só o sódio. O sódio, ele é irmão do potássio. Eles trabalham ali, ó, junto. Eu não posso zerar sódio, porque aí eu vou ter um acúmulo absurdo de potássio. Eles têm que trabalhar equilibrados. Então, eu reduzo o sódio, porque ele tem ligação direta com a hipertensão, e eu aumento o consumo de potássio. Potássio em cápsula comprado na farmácia? Não. Potássio retirado de frutas e vegetais. A banana é um ótimo exemplo, tá? Cuidado só o paciente diabético para não comer 75 bananas, tá bom? A gente vai trabalhar ali numa equipe multidisciplinar. Eu vou ter uma nutricionista verificando a altura, peso, circunferência abdominal, risco cardiológico, para dizer a quantidade de banana que você tem que comer. Porque se eu falo uma banana, vem um candango, pega uma banana desse tamanho, e vem o outro, pega uma banana desse tamanho. E aí não me resolve, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer também pode ser a utilização do sal rico em potássio, que mostrou que reduz ali a ocorrência de eventos sem aumento da hipercalemia. Gente, é o potássio na condição que o corpo daquele paciente necessita. Não é para me zerar sódio e entupir ele de potássio, não. Que aí eu vou dar um problema para ele também. É eu equilibrar, retirar o excesso de sódio e equilibrar os níveis de potássio. Quem equilibra isso? O nutricionista. Hipertensão não é tratado por um único profissional. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tá bom? Outra coisa também que foi ajustado foi a recomendação da atividade física ali moderada por pelo menos 150 minutos semanais, tá bom? A reavaliação da pressão arterial, ela deve ser feita em 3 meses. Caso a pressão arterial esteja na meta, o paciente vai ser visto pelo menos uma vez no ano. Caso a pressão não esteja controlada, a gente vai adicionar um novo medicamento nesse paciente e faz uma nova avaliação a cada 3 meses, tá? Caso o paciente esteja na meta, ele vai ser reavaliado daqui a um ano de novo. Paciente não está na meta, já troquei medicação, já mexi no estilo de vida desse paciente e ele não continua e não melhora. Aí a gente vai observar a hipertensão resistente e a aderência deve ser confirmada a uma 4ª medicação, tá bom? A outra opção nesses casos vai ser a realização da denervação renal.
e aí ele já vai passar por um procedimento mais invasivo para a gente tentar reduzir essa hipertensão arterial resistente no paciente, tá bom? E o que esperar das diretrizes do Brasil após essa mudança mundial e em especial lá na Europa? O que a gente espera que vai vir nas diretrizes de 2025? Primeiro, a gente já sabe que o que veio do Congresso Brasileiro de Cardiologia, que teve no mês passado, foi a utilização do sistema de grade para nível de evidência e força de recomendação. A gente também teve aí, com certeza, vai vir a inclusão de um capítulo chamado Melhores Práticas no Cuidado ao Hipertenso na Saúde Pública. A gente vai focar muito na questão preventiva da hipertensão arterial, tá? Por isso que vocês começaram a ver que a gente vai começar a pensar em mudança de estilo de vida no 12x8, tá bom? Essa questão desse capítulo de melhores práticas vai ser principalmente para orientar os médicos a tratarem os pacientes com recursos e limitações disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, tá bom? Outro ponto importante é o maior rigor no diagnóstico da pressão arterial alterada e a estimativa de risco cardiovascular vai ser mais precisa. Então, assim, a gente não vai só, aferiu aqui, deu 17, o paciente está hipertenso, toma remédio. Não. A gente vai fazer uma avaliação mais enxuta individualmente, utilizando a tabela de score de risco. A gente vai começar a tentar fazer a intervenção com um tipo de medicamento, avalia cada 3 meses, não melhorou, intervém com outra medicação, muda o estilo de vida e vai parar com esse negócio de feijão com arroz para todo mundo, tá? Assim, parar com esse negócio de ter medicamento padrão. Toma captopril. Não, toma atenolol. Não, a gente vai começar a pensar em tratamento individualizado, que era o que já deveria estar sendo feito há muito, muito tempo. Tá, mas tem muito médico que faz. Tem muito médico que faz. Mas tem médico que chega na primeira consulta, o paciente fez ali uma hipertensão, que pode ser uma falsa hipertensão, ele já sai com a receita de um captopril. E isso não pode, tá bom? Outro ponto que a gente vai ver é que as faixas da pressão arterial antes do diagnóstico da hipertensão vão ser destacadas para que a gente trabalhe em cima da prevenção, tá bom? E aí essa diretriz, ela deve seguir a tendência mundial, que é de estabelecer metas mais rigorosas para o controle da hipertensão. Então a gente vai pensar aí que para 2025, as alterações que vão vir pra gente vão ser alterações do tipo assim, preventivas. Vamos focar na prevenção, em criar estratégias de mudança de estilo de vida desses pacientes, mudanças alimentares, vamos trabalhar de forma multidisciplinar para prevenir que esse paciente faça quadro de hipertensão arterial elevada, tá? Vamos começar cada vez mais cedo a abordar esses conteúdos e tratar desta forma, tá certo? Então, galera, essas foram as atualizações e as nossas referências, guideline europeu. E eu sou a teacher de vocês, né? Professora Tainara Tomás. Para quem não me conhece, sou formada em Educação Física há 10 longos anos. Atuo na educação de jovens e adultos desde 2014. Atualmente sou graduanda em enfermagem, mas toda a minha história aí é dentro do atendimento pré-hospitalar, no qual eu tenho especialização pela Unileia, tá certo? Aviso importantíssimo! As informações da aula de hoje, elas são de caráter educativo. Somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, iniciar tratamentos e receitar remédios. Por isso, Titia Thay colocou a classe do medicamento e não qual medicamento vai ser utilizado, tá bom? Galera, um beijo, estuda que a vida muda. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa nossa aula, tá? Compartilha para todo mundo esse vídeo. Joga lá no grupo da família. Fala, toma, 30 minutos aí pra gente poder entender e debater sobre quais são. Pega a tabela de Fermigan, joga lá no grupo da família aquele print, pede pra galera ver ali como é que tá o risco cardiovascular, porque a gente tá falando de prevenção. Então, se já deu um valorzinho alto, vamos começar a prevenir. Prevenção por onde? Mudança de estilo de vida, diminui o consumo de sódio, consumo de alimentos embutidos, tenta fazer algum tipo de atividade física. A gente já tem aqui no canal uma aula só para falar sobre o benefício da atividade física, tá? Vamos juntos trabalhar em cima das melhorias
para hipertensão arterial e eu aguardo você quando sair a atualização brasileira em 2025 da hipertensão arterial. Inclusive, já clica em gostei e se inscreve no canal, porque toda semana tem milhares de aulas acontecendo aqui para te deixar atualizado no mundo da enfermagem, atendimento de emergência e primeiros socorros. Eu sou Tainara Tomás, fico por aqui e até a nossa próxima aula.